Capítulo 624, Entrando no Abismo do Demônio Eterno. Tradução, do Coran Revisão, CYS. O que aconteceu? Os outros perguntaram quando notaram a estranha expressão no rosto do Lorde Superior, intrigados com o que isso significava. Lin Ming saiu do caminho do Imperador. Ele finalmente saiu. Aquele sujeito ficou por 7 meses inteiros. O caminho do Imperador era diferente da gaiola real. Se não fosse forte, então era impossível ficar dentro da gaiola real por um longo tempo. Mas o caminho do Imperador era diferente. Se alguém quisesse, poderia procrastinar por um longo tempo, assim, o tempo que permaneceria dentro do caminho do Imperador não correspondia à força dessa pessoa. Mas, o que eu acho estranho é que Lin Ming não avançou para o reino núcleo rotativo. O chefe dos Lordes Superiores franziu a testa, um pouco cético. O que? 7 meses e ele ainda não avançou para o reino núcleo rotativo. Todos os artistas marciais ficaram surpresos ao ouvir isso. Imediatamente, a alegria inundou suas expressões. Para eles o fato de Lin Ming não avançar para o reino núcleo rotativo era uma notícia maravilhosa. Para um dos principais talentos, o reino núcleo rotativo não era um grande obstáculo, era apenas uma questão de tempo antes de avançar. Quanto mais tempo alguém ficasse no caminho do Imperador, mais fácil era aumentar a força de uma pessoa. Lin Ming esteve no caminho do Imperador durante 7 meses. Depois de tanto tempo, eles pensaram que Lin Ming teria avançado para o reino núcleo rotativo. Nenhum deles imaginou que ele ainda estaria encalhado a meio passo do reino núcleo rotativo. Todos os reinos do caminho marcial do recolhimento de energia eram divididos em 4 níveis, estes eram inicial, intermediário, avançado e de pico. Do nível de pico do reino Xiantian a estar a meio passo do reino núcleo rotativo não era nem mesmo um desses níveis. Na realidade, estar a meio passo do reino núcleo rotativo significava estar no auge do nível de pico do reino Xiantian. Depois que Lin Ming entrou no caminho do Imperador, seu cultivo só aumentou a metade de um nível. Comparado a Lan Exayen, do Amukun e outros gênios, ele foi completamente ofuscado. Como isso pôde acontecer? Um artista marcial disse com um olhar inconcebível. Ele já estava acostumado com o fato de que Lin Ming criaria milagres. Agora que Lin Ming teve um desempenho tão ruim, realmente se sentiu estranho. Isso não é muito estranho. Ele encontrou algum tipo de obstáculo, ou então sua percepção era ruim e ele não conseguia entender as placas de pedra do caminho do Imperador. Um artista marcial de Abret Hill. Ele era o Lorde Superior Cinzas Negras da Torre Divisória de Céus da Nuvem Celestial. Entre os 12 Lordes Superiores da Torre Divisória de Céus da Nuvem Celestial, o Lorde Superior Cinzas Negras estava em 9º lugar. Ele não estava muito confiante de que seria capaz de lidar com Lin Ming quando ele chegasse ao reino núcleo rotativo. Afinal de contas, um artista marcial que avançaria do reino Xiantian ao reino núcleo rotativo era um tremendo salto. Mas agora que ele soube que Lin Ming não havia entrado no reino núcleo rotativo, ele imediatamente ficou cheio de confiança novamente. Não seja descuidado. A percepção de Lin Ming não é nada má, senão teria sido impossível para ele compreender os conceitos do espaço e do tempo. Quem sabe exatamente com o que aquele sujeito estava brincando no caminho do Imperador. O chefe dos Lordes Superiores disse intrigado. Irmão demônio manchado, você é muito cauteloso. Sua força pode estar classificada entre 5 primeiros da Torre Divisória de Céus da Nuvem Celestial, porque você se importaria tanto com um júnior. É verdade que Lin Ming é talentoso, mas é jovem demais. Estar a meio passo do reino núcleo rotativo, Ramf.
Durante esta aventura no abismo do demônio eterno, é melhor para ele não pisar no nosso caminho, porque senão, hehe. O Lorde Superior Cinzas Negras sorriu maliciosamente, não se importando em esconder sua intenção assassina. Podia-se dizer que o nome de Lin Ming ressoava como um trovão dentro da Torre Polaris Divisora de Céus, mas na Torre Divisora de Céus da Nuvem Celestial, sua reputação era muito menos surpreendente. Sempre que as histórias eram passadas, havia exageros. A força geral dos 12 Lordes Superiores da Torre Polaris Divisora de Céus também era muito inferior comparada com a da Torre Divisora de Céus da Nuvem Celestial. Lorde Superior Demônio Manchado hesitou por um momento, sem falar mais nada. Quer Lin Ming tivesse ou não obtido algum outro benefício dentro do caminho do Imperador, a verdade era que ele ainda não havia avançado até o reino núcleo rotativo. Bom, vamos parar de falar sobre Lin Ming por enquanto. Vamos passar para outra potência que precisamos prestar atenção: o Lorde Superior Três Olhos. Mencionando o Lorde Superior de Três Olhos, até mesmo o sorriso arrogante do Lorde Superior Cinzas Negras desapareceu. O Lorde Superior Três Olhos era famoso há muito tempo, ele não era alguém que um júnior como Lin Ming pudesse comparar. Torre Polaris Divisora de Céus, o grande salão do Mestre da Torre. Em um salão mal iluminado, o Mestre da Torre Polaris, coberto de preto, estava sentado em uma cadeira de obsidiana, franzindo a testa enquanto olhava para Lin Ming na sua frente. Ao lado de Lin Ming estavam vários outros lordes superiores da Torre Polaris Divisora de Céus, eles eram todos membros que entrariam no abismo do demônio eterno dessa vez. Antes de Lin Ming sair do caminho do Imperador, havia incontáveis rumores circulando na Torre Polaris Divisora de Céus sobre o quanto a força de Lin Ming teria crescido. Algumas pessoas acreditavam que Lin Ming, depois de sair do caminho do Imperador, teria uma força de combate abrangente igual aos 3 lordes superiores mais poderosos da Torre Polaris Divisora de Céus, que ele poderia até mesmo lutar igualmente com Lorde Superior Sangue Incandescente. No entanto, a verdade é que, depois de retornar à Torre Polaris Divisora de Céus, o cultivo de Lin Ming só havia aumentado por metade de um nível, isso foi inesperado para todos. Este era um resultado muito fraco. Mesmo que sua compreensão das leis tivesse aumentado, não havia razão para que seu cultivo aumentasse tão pouco. Se isso tivesse acontecido com outra pessoa, isso poderia ser um pouco aceitável. Mas Lin Ming era um Ajura titulado, um talento de alto nível. Depois de ficar na gaiola real, sua força subiu anormalmente. Então, depois de entrar no caminho do Imperador, que era ainda mais aterrorizante que a gaiola real, como poderia a força dele não ter aumentado ainda mais? Lin Ming, o que você experimentou no caminho do Imperador que fez você ficar por tanto tempo? Como é que sinto que a sua força não aumentou muito? O mestre da torre perguntou depois de um período de silêncio. Desta vez, ao permitir que Lin Ming entrasse no caminho do Imperador, ele também libertou Lin Ming da ordem de não avançar até o próximo reino. Tudo isso foi para preparar Lin Ming para avançar para o reino núcleo rotativo. Se Lin Ming avançasse para o reino núcleo rotativo, então o selo de escravidão que ele plantaria se tornaria instável, mas para esta jornada rumo ao abismo do demônio eterno, o mestre da torre estava disposto a arriscar isso. Mas ele não esperava que Lin Ming vagasse pelo caminho do Imperador por 7 meses e ficasse a meio passo do reino núcleo rotativo. Lin Ming fez uma reverência e disse, sem expressão, a maior parte do tempo que passei no caminho do Imperador foi por entender as placas de pedra do caminho do Imperador. Eu também tive um pouco mais de compreensão das leis, mas, além disso, eu não tive nenhum conhecimento especial. Milímetro. O mestre da torre não suspeitava que Lin Ming estivesse mentindo.
Ele havia plantado seu selo de escravidão no mar espiritual de Lin Ming e ainda podia sentir claramente isso. Com o selo de escravidão no lugar, era impossível que Lin Ming mentisse para ele. 7 meses analisando as placas de pedra do caminho do imperador e você só conseguiu um avanço tão pequeno. Mesmo quando Cai Yang entrou na caminho do imperador, seus resultados foram muito melhores do que esse. A percepção de Lin Ming deve ser muito superior à dele, caso contrário, como ele poderia ter compreendido os conceitos do espaço e do tempo? Eu danifiquei a percepção de Lin Ming quando plantei o selo de escravidão nele. Indiscutivelmente, um selo de escravidão não deveria ferir a alma de um artista marcial. Alguém com um selo de escravidão plantado dentro dele, além de ser absolutamente obediente ao mestre da Torre Polaris divisora de céus, não deveriam existir outras diferenças. No entanto, a mente e a alma eram duas das mais difíceis existências a serem decifradas. Talvez esse selo de escravidão realmente tenha danificado sua percepção de alguma forma. Você pode sair agora. O mestre da torre acenou com a mão. Sim. Lin Ming respondeu friamente antes de se desculpar. Senhor chefe dos Lordes Superiores, quando Feng Shen entrou no caminho do imperador, seu cultivo cresceu do reino Rei Fei de 1 estrela para o reino Rei Fei de 2 estrelas e sua força real de combate também aumentou muito. Quando o vi um mês atrás, pude sentir claramente um fraco poder das leis que emanavam dele. Eu estimo que o Feng Shen já tenha força semelhante aos Lordes Superiores classificados nas 5 melhores posições. Depois que Lin Ming saiu, outro Lorde Superior no salão relatou os resultados de Feng Shen no caminho do imperador. Feng Shen era um descendente de uma terra santa afinal, ele era completamente incomparável com Yanxi e Marra. Antes de entrar no caminho do imperador, Feng Shen só tinha uma força comparável ao mais baixo dos Lordes Superiores, mas agora, ele tinha força igual ao 4º ou 5º Lorde Superior na classificação de poder. Esta era uma taxa assustadora de progresso. O Lorde Superior continuou dizendo, se mudarmos o cultivo de Feng Shen para o humano, então seria o mesmo que subir do nível inicial do reino núcleo rotativo ao auge do nível intermediário do reino núcleo rotativo. Em 5 meses, o cultivo de Feng Shen aumentou 1,5 nível no reino núcleo rotativo. Mas, Lin Ming usou 7 meses para subir apenas metade de 1 nível no reino Xiantian. A diferença entre esses dois é grande demais. É realmente difícil de entender. Outro Lorde Superior seguiu. O significado era que o desempenho de Lin Ming realmente atingirá o fundo do poço. Era difícil imaginar que essa situação acontecesse com um Ajura titulado. Existem alguns gênios que de repente esgotam todo o seu potencial, não é surpreendente. Em um canto do salão, o Lorde Superior Shenggong falou. Ele não tinha nenhum grande rancor com Lin Ming, mas por causa do assunto relacionado a Xing Qian e Lorde Superior Yan, se Lin Ming tivesse tido azar, o Lorde Superior Shenggong definitivamente estaria entre aqueles torcendo. Na sede do chefe dos Lordes Superiores, o mestre da torre ficou em silêncio por todo o tempo. 7 meses para apenas avançar por metade de 1 nível, e no reino Xiantian além disso. Para um talento de grau imperador, isso era algo que eles poderiam realizar mesmo sem entrar no caminho do imperador. Alguns poderiam dizer que Lin Ming estava mentindo de alguma forma ou até mesmo falhou intencionalmente, mas não havia razão para fazê-lo. Primeiro porque ele tinha um selo de escravidão plantado dentro dele e segundo porque era impossível. Se sua percepção foi realmente afetada pelo meu selo de escravidão, então o valor de Lin Ming realmente caiu. Se eu não posso criá-lo, então não adianta desperdiçar um dos meus limitados selos de escravidão nele. Eu poderia desistir dele.
Desta vez, vou deixá-lo entrar na zona de perigo de 1.200 milhas e fazer com que ele busque algumas oportunidades de sorte para mim. Isso pode ser considerado um uso suficiente para o lixo. Se ele pode encontrar algo, então isso seria o melhor. Se ele não conseguir encontrar nada, então ele não tem o direito de continuar mais. Ele pode se defender sozinho a partir de então. Enquanto o mestre da torre pensava nisso, ele se levantou e disse severamente: ainda faltam 2 meses para o abismo do demônio eterno se abrir. Todos se preparem ao máximo que puderem. Isso é tudo por hoje. À medida que o tempo da abertura do abismo do demônio eterno se aproximava, Lin Ming passava a maior parte do tempo sentado na cama de pedra da sua área de prática, meditando e temperando sua vontade ao mesmo tempo. Era impossível usar 2 meses para chegar ao reino núcleo rotativo. Já que era assim, ele podia temperar seu espírito de batalha para poder crescer o mais rápido possível, permitindo que seu poder de ataque alcançasse o limite. Os artistas marciais das 12 torres divisoras de céus também estavam se preparando em suas respectivas formas. Os mais fracos dos que entrariam no abismo do demônio eterno tinham que estar pelo menos no nível dos demônios celestiais de 7 estrelas, caso contrário, entrar seria apenas um desejo suicida. Com este enorme grupo de potências reunidas, as ferozes batalhas que ocorreriam poderiam ser imaginadas. Assim, o tempo passou tranquilamente e o dia em que o abismo do demônio eterno se abriu finalmente chegou. Neste dia, Lin Ming, assim como todos os outros artistas marciais que iriam entrar no abismo do demônio eterno, se reuniram no 4º andar. Além dos 12 lords superiores, havia apenas um dos demônios celestiais de 7 estrelas que entraria no abismo do demônio eterno, Feng Shen. Dagu e Sun Ji acabaram optando por não participar dessa excursão. Yan Shi, Maha e Kai Yang morreram. Quanto aos outros demônios celestiais de 7 estrelas, eles deixaram a Torre Polaris divisora de céus, deixando Feng Shen como o único remanescente. Assim, para a Torre Polaris divisora de céus, haveria um total de 13 pessoas entrando no abismo do demônio eterno. O mestre da Torre Polaris trouxe todos para uma matriz de transmissão no 4º andar. Com um flash de luz, todos chegaram a outro espaço. O mestre da Torre Polaris olhou para todos e lentamente disse: este é o 5º andar da Torre Polaris divisora de céus. A entrada para o abismo do demônio eterno está aqui. 5º andar. Lin Ming ofegou. Ele já sabia que a Torre Polaris divisora de céus tinha 5 andares, mas quanto ao que estava no 5º andar, isso sempre foi um enigma para ele. Então, descobriu-se que esta era a entrada para o abismo do demônio eterno.